No dia 30 de maio, Donald Trump se tornou o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser condenado por um crime. No caso, fraude contábil ao ocultar um pagamento de 130 mil dólares para comprar o silêncio da atriz pornô Stormy Daniels na eleição de 2016. Esse suborno foi usado para ocultar a revelação que ele teve para evitar prejuízos eleitorais. Agora, imagina o escândalo em um país mais conservador como a terra do Tio Sam. Pode imaginar que baixaria? Que falta de compostura! Trump foi declarado culpado em 34 acusações. Mas os Estados Unidos não têm lei da ficha limpa, como no Brasil. Nem urna eletrônica, e nem SUS, e nem justiça eleitoral. Beijos. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, és risonho, límpido. Ou seja, Trump será candidato a presidente mesmo com sua condenação e mesmo se for preso pode ser candidato. Mas depois dessa, acabou a eleição. Parabéns, Biden democratas. Já ganhou, tan, tan, tan. Já ganhou, tan, tan, tan. Não é bem assim. Esse sequer é o cenário base. Trump vai ser eleito? Fica aí até o final que eu vou te contar. Curiosidade, você sabia que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório? Então, o candidato tem que persuadir seus apoiadores a saírem de casa para votar. E isso é tão ou mais importante de que converter os indecisos. Pois é, e tão ou mais importante do que nós conseguirmos pessoas novas para nos assistir aqui no canal é o engajamento de você que já nos assiste em dar o like, comentar, compartilhar no seu grupo de zap favorito e se inscrever. Mas nos comentários conta pra gente, na sua opinião, o voto deve ser obrigatório aqui no Brasil? O que você acha? Bom, horas depois da condenação, a campanha de Trump bateu recorde de doações e recebeu 35 milhões de dólares, e isso de doações de pequenos doadores. O número chegou a 70 milhões nos 2 dias seguintes à condenação. Isso dá mais ou menos 369 milhões de reais. Agora, o que esse dinheiro todo não poderia fazer pelos mais pobres? Já pensou doasse esse dinheiro para o Rio Grande do Sul? Para a população dos Estados Unidos que foi despejada e mora em trailers? Mas enfim, os democratas já estão usando criminoso condenado como um apelido nada carinhoso para o Trump. É uma estratégia que visa pegar justamente os indecisos, porque eleitores de Biden convictos já votariam nele independente de qualquer coisa. E os apoiadores de Trump vão seguir o apoiando de qualquer jeito. Mas existe uma proporção de pessoas, pequenas no absoluto, mas de uma enorme importância no relativo, que ainda não sabem se votam e se votarem, se vão votar em Biden ou Trump. Como é que estão as pesquisas de intenção de voto? Olha só, 45% votariam em Joe Biden e 44% em Donald Trump. Só que, na média das pesquisas feitas pelo Real Clear, Trump tem 47,2% e Biden 46,4%. Praticamente um empate. Só que peculiaridades do sistema político americano colocam um sorrisão no rosto de Trump. Entenda isso em 4 pontos. Fator número 1. Voto não é obrigatório, como eu já comentei. Então muitas vezes as pessoas respondem às pesquisas eleitorais, mas não têm intenção de votar. O cidadão que diz que vota no Trump, mesmo com as condenações, as polêmicas de seu mandato, os desmandos na pandemia e o fato dele não ter aceitado o resultado das eleições em 2020, é alguém que provavelmente deve ser mais engajado. Fator 2. Delegados. O americano não vota diretamente, ele vota em delegados que escolhem o presidente naquele estado específico. Só que, fator número 3. Winner takes all. Então, independente se o partido ganhar por 2 votos ou por milhares de votos, todos os delegados do estado vão com o partido vencedor. Cada estado tem um número de delegados com base no seu número de eleitores. E aí, nós entramos
no fator número 4, swing states, ou estados pêndulos. Pois é, existem esses swing states. Alguns estados são historicamente democratas, outros historicamente republicanos. Então, lá já é meio que jogo ganho por tradição, mas esses estados pêndulos variam e costumam ser os estados decisivos para a eleição, e nesses Trump vem com vantagem no momento. Peraí. Se o Biden, que é presidente agora, não tá ganhando, é porque a economia deve estar uma desgraça, né? Eu quero salário! Não é bem por aí. James Carville era o responsável por cuidar da campanha de Bill Clinton, e ele usou esse famoso lema de "é a economia estúpido" para manter o foco da campanha nas questões econômicas, que era uma preocupação central para os eleitores na época. Mas qual que era o contexto então? Bill Clinton estava concorrendo contra o presidente em exercício George W. Bush. Na época, os Estados Unidos estavam enfrentando uma recessão econômica e muitos eleitores estavam preocupados com questões como desemprego e o crescimento estagnado. O estrategista-chefe então criou um memorando interno com 3 pontos principais para orientar a equipe de campanha. Um desses pontos era para lembrar para todos que para ganhar a eleição eles precisavam se concentrar nas preocupações econômicas dos eleitores. Por anos, analistas entendiam que a economia era o principal aspecto em uma campanha eleitoral, mas isso definitivamente mudou. Não é que a economia não seja importante, segue sendo central, mas em boa parte do mundo a polarização faz com que a percepção do fato importe mais do que o fato em si. A polarização ter saído um pouco do lado político para o lado afetivo significa que os valores passam a importar muito, e o Fla-Flu tá liberado. Quem é Fla vai ser Fla independente de qualquer coisa. Quem é Flu vai ser Flu sempre. Economia dos afetos é como a política faz a gestão dos sentimentos que envolvem ou são envolvidos pela política. O que você sente quando pensa em determinados termos da política, determinados candidatos? Mas falando da economia em si, os Estados Unidos têm pleno emprego. Nos últimos dias, se esperava a criação de 185 mil vagas de trabalho no mês de maio. Vieram 272 mil vagas, muito acima do consenso. Só que desde o fim da pandemia, a taxa básica de juros deles está em patamares recordes, entre 5,25% e 5,5% ao ano. Mas é pouco, Caio, é pouco. Aqui no Brasil tá em mais de 10%. Pois é, mas lá tá em 5,5% em dólar. E um país acostumado com juro próximo de zero, juros estarem em 5,5% impacta demais empréstimos, parcelas, financiamentos, enfim, custo de capital muito mais elevado. E isso também atrapalha muito Biden. Para piorar, se chegou num impasse complicado. Se a economia não desacelerar, não vai ter corte de juros. Só que se desacelerar, a popularidade do Biden pode cair. Isso acontece por conta do seguinte: a taxa de juros está diretamente ligada à inflação. A gente chegou a explicar esse conceito no vídeo sobre taxa Selic. Clica no card aí para ver. Se a economia vai bem e as pessoas estão consumindo mais, a tendência é que se tenha mais inflação. Por isso, tá bem difícil pro Biden ganhar essa eleição, viu? Aliás, falando em eleição, quero falar das 3 eleições que aconteceram nas últimas semanas. Começando pela maior eleição do mundo em número de eleitores, a Índia. O primeiro-ministro Narendra Modi venceu. A coalizão de extrema-direita, Aliança Democrática Nacional, conquistou 291 dos 543 assentos do parlamento indiano, garantindo uma maioria simples que exige 272 assentos. Apesar dessa vitória, o partido de Modi teve 64 cadeiras a menos com relação às eleições de 2019, e muito menos das 400 cadeiras que ele projetou que teria. E agora, seu partido não vai conseguir governar sozinho. O primeiro-ministro é acusado de perseguir a minoria muçulmana do país e de ser um fundamentalista hindu. Já no México, a candidata do governo, Claudia Sheinbaum, venceu a eleição presidencial. Apadrinhada pelo atual presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum será a primeira mulher presidente no México. Ela fez um emotivo discurso de vitória, destacou a conquista das mulheres mexicanas, dizendo, abre aspas, "não chego aqui sozinha,
chegamos todas, com nossas heroínas que nos deram a pátria, nossas ancestrais, nossas filhas e nossas netas. Fecha aspas. Obrador, conhecido por sua popularidade, continua presidindo o país até a posse de Sheinbaum, no dia 1º de outubro. Cláudia Sheinbaum tem 61 anos, nasceu na Cidade do México em 24 de junho de 1962, em uma família judia, e foi prefeita da capital antes de ser eleita presidente da República. Por último, mas jamais menos importante, na África do Sul. Pela primeira vez desde o fim do regime do Apartheid, o Congresso Nacional Africano perdeu a maioria absoluta nas eleições gerais. Esse era o partido de Nelson Mandela, pessoal. E agora, a coalizão vai ter dificuldade para manter o atual presidente, Cyril Ramaphosa, na liderança do país. Sem a maioria, o partido confirmou que vai tentar formar uma coalizão com partidos de oposição, desde que Ramaphosa permaneça como presidente, destacando a necessidade de compromissos políticos para manter a estabilidade do governo. Não dá para desligar mesmo da política internacional, sobretudo porque esse é o ano com mais eleições que se tem registro na história. Siga de olho então aqui no canal para coberturas especiais. E falando em eleições, nós começamos recentemente uma série no canal focada nas eleições municipais no Brasil nesse ano. Clica aqui do lado para ver o primeiro vídeo. E não deixe de seguir a gente também pelo Instagram. Aproveita e já checa se você está inscrito aqui no YouTube. Clique em gostei, clica para ativar o sininho, se inscreva no nosso canal e siga acompanhando os próximos vídeos. Eu fico por aqui, pessoal, até uma próxima!